Irmãos, vamos então aqui à segunda aula do seminário Sinais da Volta de Jesus. Os irmãos poderiam, por favor, abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24 para darmos andamento. Se não trouxeram, não há problema, porque eu vou projetar o texto aqui também. Nós falamos, Mateus capítulo 24. Na aula passada, o tema da aula passada foi essa destruição de Jerusalém, do templo. O Senhor Jesus, ele vai dar uma profecia que ela tem duplo sentido. Vou abrir aqui para entrar uma corrente de ar aqui, que aqui um pouco está quente, um pouco aqui na frente. Essa profecia que o Senhor Jesus dá para a destruição de Jerusalém, do templo, ela tem um duplo cumprimento. Ela fala ao mesmo tempo da destruição do templo e também aponta para um período da grande tribulação que seria antecedido por um período chamado de princípio das dores. Esse período chamado de princípio das dores, ele será marcado por sinais. E esse que é o tema central desse seminário, sinais da volta de Jesus. Então, depois do princípio das dores, é um período que antecede essa grande tribulação. Após a grande tribulação, vai acontecer esse reinado milenar de Jesus. E esse princípio das dores, como eu disse, ele é marcado por sinais, que será o foco da nossa aula. Eu acredito que dá para concluir essa parte aqui hoje e já chegar no próximo ponto, que é a grande tribulação. Então, irmãos, esse período, ele vai estar descrito aqui em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 8. O que o Senhor Jesus fala? Os discípulos, vocês lembram que os discípulos perguntaram a Jesus quando aconteceria, que era a destruição do templo, aquele templo seria jogado por terra, quando aconteceria, que sinais aconteceriam da vinda de Jesus. Estão perguntando três coisas simultaneamente. E Jesus vai responder com esses sinais, concluindo que isso seria o princípio das dores e depois viria o fim e a grande tribulação. Então o Senhor Jesus responde da seguinte forma: e Jesus respondendo-lhes, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, que é diferente de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus, ele dá um nome para isso, como se isso fosse um momento específico dentro da história da humanidade, que merecia um nome. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma coisa qualquer, de um momento qualquer na história. É um momento bem específico que ele deu até um nome para isso. Então, ali no Monte das Oliveiras, isso aqui é uma visão do Monte das Oliveiras que eu mostrei a aula passada, os irmãos eu creio que lembram. Uma visão do Monte das Oliveiras para dentro da cidade de Jerusalém, e ali é a visão do templo. Então Jesus está ali conversando com 4 discípulos e dando essa resposta. Agora, irmãos, nós vamos comparar, nós vamos detalhar essa resposta de Jesus. Ele falou de sinais, e eu dividi aqui em 2 grupos de sinais. Sinais humanos e sinais físicos. Ah, mas eu nunca vi isso dentro de teologia. Essa divisão aqui talvez você nunca viu, porque eu dividi assim, para ficar melhor, para ter uma melhor compreensão. Eu dividi em sinais humanos e sinais físicos. Ah, que sinais são esses? Sinais humanos provocados pela humanidade, sinais físicos provocados pela natureza, pela própria natureza, pelo próprio planeta Terra. Primeiro sinal aqui, dentro dessa categoria de sinais humanos, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e surgirão muitos falsos profetas. Agora nós vamos começar a analisar todos esses sinais com acontecimentos atuais de hoje, das últimas décadas, sobretudo dos últimos anos, e começar a perceber que a grande maioria, se não todos os sinais, eles já se cumpriram dentro do nosso tempo de vida aqui. Alguns desses sinais se cumpriram também ao longo da história. Lá na época de Jesus, falsos profetas
falsos profetas e falsos líderes também surgiram no tempo da igreja primitiva. Vocês lembram de Paulo? Vocês lembram de... Tem alguns fragmentos no Novo Testamento de alguns líderes, falsos líderes se levantando com heresias dentro da igreja. Então também ele vai se cumprir ali naquela época da queda de Jerusalém e do templo, alguns deles. Mas a grande maioria, se não todos, vão se cumprir agora em nossos tempos. Mas vou comparar aqui os nossos tempos. Então Jesus fala que surgirão falsos líderes. Eu coloquei aqui um exemplo da atualidade. Reverendo Moon, alguém sabe quem é? Reverendo Moon é um camarada aí que surgiu como um grande líder religioso sul-coreano, fundador e dirigente máximo da Igreja da Unificação. E essa igreja cresceu tanto, milhares de pessoas, e ele se declara literalmente o Cristo, como se fosse o Cristo encarnado. E as pessoas o adoram, ou pelo menos o adoravam, nesse nível. Só ele morreu em 2012 por pneumonia. Isso aí são as multidões que esse camarada arrebanhou, né? Casamentos coletivos, multidões. Então aqui está literalmente um falso Cristo. Não tem aqui no Brasil o tal do Henrique Cristo? Eu não acho que ele se encaixa assim de um falso Cristo, porque tem 2, 3 pessoas que seguem o cara, que é uma piada, né? Mas esse aqui, ele convence multidões que ele é Jesus Cristo, eu creio que ele deve pegar essas partes da Bíblia que fala sobre a volta de Jesus e se colocar nesse nível, entendeu? Então é isso aí que é o falso Cristo que a palavra está falando. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e se levantará nação contra nação e reino contra reino. Por que eu coloquei aqui destacado rumores de guerras? Porque existe diferença. Uma guerra é uma guerra literalmente declarada entre um país e outro. Os Estados Unidos declarou uma guerra contra o Estado Islâmico. Na verdade, não é contra um país, é contra uma ideologia de um grupo. Mas é uma guerra declarada. Agora, rumores de guerra, dentro da área de geopolítica, é chamado de foco de tensão. É um problema mal resolvido. Então, existem alguns focos de tensão no mundo hoje. Entendeu? Na época de Jesus, não havia essa questão de rumores de guerra, porque quando o Império Romano ele se expande e constrói a muralha, ele coloca uma paz dentro do limite do Império Romano. E não havia guerra, nem rumores de guerra ali naquele momento. Vai acontecer naquele momento da queda de Jerusalém. Entendeu? Então estamos aqui com algumas guerras e alguns rumores de guerras. Coreia do Norte, Coreia do Sul, é um foco de tensão hoje, crítico. Existe uma zona chamada zona desmilitarizada entre um país e outro, que ali tem um exército montado dos dois lados preparado para a guerra. Na verdade, existe só um brado de cessar fogo entre os dois países que perdura até hoje. Não existe uma paz decretada entre essas duas nações. Síria, eu coloquei só Síria aqui, mas vocês lembram desse movimento Primavera Árabe? Todos aqueles países ali, revoluções, aconteceu no Egito, está acontecendo aqui na Síria, essa guerra civil que está se instalada na Síria, ela pode ser considerada uma guerra. Ucrânia e Rússia, não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, mas é um movimento separatista dentro da Ucrânia, querendo se juntar com a Rússia, que também está dentro desse tema aí. Israel e Palestina, não precisa nem falar, né? Que os irmãos têm acompanhado aí. Estado Islâmico e Estados Unidos. Então, esses aí são alguns exemplos, irmãos. Se eu for falar todos os exemplos de guerra, rumores de guerra, a gente ia ficar 1 hora falando aqui. O próximo sinal aí, então, vos hão de entregar para seres atemorizados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações, por causa de meu nome. Essa perseguição cristã, ela vem acontecendo ao longo dos séculos, desde a igreja primitiva. E hoje nós podemos estar vivendo aqui no Brasil e pensar o seguinte: mas será que isso aí está se cumprindo? Será que isso aí não cumpriu lá atrás? Hoje a gente vive uma esfera tão pacífica do Evangelho, todo mundo vai na igreja e volta, mas isso é numa ótica, no ponto de vista local. Mesmo assim, existem muitos projetos de lei para se levantar uma perseguição cristã no Brasil. Os irmãos podem se preparar que tem chumbo pesado vindo aí pela frente. Mas, como exemplo disso aqui, se você quiser se inteirar sobre a perseguição cristã no mundo, você entra nesse site,
portasabertas.org.br. É uma instituição que ela dá apoio à igreja perseguida. Todos esses países marcados aqui são onde o cristianismo é perseguido. Existem lugares aqui que o cristianismo é perseguido de forma tão pesada quanto no Império Romano lá, que se mata, se tortura, se joga em campo de concentração. Os campos de concentração que existem aqui na Coreia do Norte, eles são comparados aos campos de concentração nazista. Agora você imagina o que você ser preso num campo de concentração, a sua refeição por dia é meio pão e essa quantidade de água. E você tem que trabalhar quebrando pedra para definhar, para aterrorizar a pessoa, para a pessoa virar pele e osso. É isso que acontece nesses campos de concentração na Coreia do Norte. O crime para ser preso é portar uma Bíblia. E a polícia ela faz blitz nas casas, sem aviso prévio nenhum. Se abrir e pegar uma Bíblia lá, a família é presa num campo desse. Esse é o nível de perseguição que existe a igreja cristã na Coreia do Norte. Apesar disso, temos notícia que a igreja tem crescido na Coreia do Norte. Essa faixa aqui é chamada paralelo 1040. Isso a gente pode entrar em outra aula, falar sobre missões. Mas esse é um exemplo do quanto a igreja ela é, sim, perseguida nos nossos dias. Então essa profecia ela cabe aos nossos dias. Esse sinal, né, do princípio das dores. Outro sinal: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse sinal é em relação, digamos, à humanidade inteira, né? Um tempo, Jesus aponta como sinal um tempo em que o amor entre as pessoas se esfriaria. O ódio ele estaria ocupando o lugar do amor. E isso é um ponto muito forte hoje. Eu coloquei uma imagem aqui, eu não quis colocar imagens mais pesadas, mas é de crianças abandonadas. Você vê tamanha falta de amor hoje em dia. Pais e mães que jogam filho no lixo, recém-nascido. Eu vi um vídeo, me parece que é da China, num supermercado, um garotinho de 2 anos e meio, 3 anos, se perdeu da mãe, foi andando dentro de um supermercado onde tem algumas ruas. O camarada que transporta carga, ele veio, atropelou o menino, ele viu que o menino estava na frente, passou por cima, aí parou no meio, ele acelerou e passou por umas rodas de trás da caminhonetezinha e foi embora, não quis nem saber. A criança ficou se debatendo no chão, pessoas andando ali, cada um cuidando da sua vida, pouco importa, não é meu filho, não conheço, não estou nem aí, a mãe que se vire. É mais ou menos essa frieza que muitas pessoas têm no coração hoje. O amor, aquele amor original que Deus colocou dentro da alma humana, tem pessoas que isso não existe mais. É só o materialismo, é só o dinheiro, é só o bem-estar próprio. Tem muita coisa que vai minando esse amor humano. Infelizmente, hoje, muitas pessoas acabam vindo para o seio da igreja e também só preocupando com o bem-estar próprio, só consigo, e um irmão precisando de um apoio, e outro, e muitos viram as costas. Muitos veem uma pessoa precisando de uma necessidade ali, atravessam a rua, passam no outro quarteirão para não passar perto, para não ter que estender a mão. É a função da igreja isso, né? É uma primazia da igreja demonstrar amor pelo seu próximo. E isso tem se intensificado nos nossos dias. A falta de amor e, além da falta de amor, o ódio. Próximo sinal. E o evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações. Eu mostrei aqui aonde a igreja é perseguida, mas a igreja existe nesses países. Ok? E na grande maioria dos outros países, perdura o cristianismo. Então, você pode imaginar que praticamente a igreja, o evangelho de Jesus Cristo, nos nossos dias atuais, ele já foi pregado praticamente no mundo inteiro. Então, se cumpre essa palavra do Senhor Jesus, que esse evangelho ele seria pregado em todo o mundo. Haverá fomes. Isso também é um item que a gente não precisa nem detalhar muito, mas eu coloquei só a informação aqui. A população mundial hoje gira na casa de, já ultrapassou 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. 1 bilhão de pessoas não tem o que comer, não consegue se nutrir adequadamente. E a cada 3 segundos, alguém morre de fome no planeta Terra.
Isso é a falta de capacidade que o planeta Terra já tem para nutrir toda a população humana. Ou seja, nós vivemos num planeta que ele é limitado. Às vezes nós pensamos, não, que planeta grande que vivemos, mas ele é limitado, ele tem seu limite. Sendo assim, ele tem uma capacidade limitada de sustentar a espécie humana. Okay? E isso já está chegando no limite. As capacidades de produção do planeta Terra, elas têm um limite para se produzir. Somado a isso, a má distribuição de alimento vai ocasionar, vai agravar mais ainda essa fome. Você vê que um tempo atrás tinha criança uma cidade da Bahia, crianças morrendo de fome. Passa por essa cidade para ir para Porto Seguro, Teixeira de Freitas. Tinha criança morrendo de fome em Teixeira de Freitas. E o Brasil, o maior exportador do mundo de carne bovina, de soja, de grãos. Aí que você pensa, como é que pode, né? Não deveria morrer ninguém de fome aqui. Mas, na verdade, é um poder capitalismo que domina, associado a isso a uma má distribuição, faltas de políticas públicas, acabam, dentro do nosso próprio território, tendo essas mortes. Aí eu completei o versículo, porque no mesmo versículo fala de pestes, quando o Senhor Jesus cita que haverá fomes, no plural, sem contar também a fome que existe na África, né? Ele cita pestes. Um exemplo bem atual é essa epidemia de ebola que está acontecendo na África. Ela é preocupante. Eles tentam manter contida essa epidemia, mas ela está espalhando entre alguns países da África. Isso é muito preocupante, porque se essa epidemia sai da África, o vírus ele é transmitido por via respiratória. E é um dos vírus mais mortais que existem. Agora você imagina a pessoa ser incubada com esse vírus, não apresentar os sintomas por alguns dias, 5, 7 dias, e durante esse tempo ele está espalhando o vírus no ar. Então a coisa pode ficar grave se eles não conseguirem conter essa epidemia na África. Pelo jeito não estão tendo muito êxito nisso. Isso aí é uma das pestes que tem surgido nos últimos dias. São várias. Vocês lembram dessa epidemia de dengue que deu aqui no Brasil? Muitas pessoas começaram a morrer no Rio de Janeiro, em São Paulo. E isso é uma epidemia que tem surgido. Isso é uma das pestes que surgem em nossos dias. A AIDS, nos anos 80, né, 70, 80, nem existia AIDS. Lastrou para o mundo inteiro. Então, irmãos, são várias epidemias que têm se intensificado nessas últimas décadas. Terremotos em vários lugares. Agora eu mudei a categoria aqui, ó. Estão vendo aqui sinais humanos? Sinais humanos, eu tinha colocado sinais humanos até aqui, né? Agora aqui já são sinais físicos. Porque trata de um planeta que não está comportando mais a espécie humana. Aqui em sinais físicos, terremotos em vários lugares. Eu coloquei uma observação aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Ele dá um detalhe aqui, que esses terremotos seriam grandes terremotos. Ele não coloca só a categoria de vários terremotos, ele coloca grandes terremotos. Isso aqui é um mapa que pontua os terremotos que estão acontecendo na Terra, pelo menos no último século. Cada pontinho desse é um terremoto que aconteceu no último século. Não sei se vocês conseguem perceber, vou desligar a luz que melhora. Aqui, ó, isso aqui é o território dos Estados Unidos. Consegue perceber aqui? O Golfo do México, Flórida, percebendo? Contorno dos Estados Unidos aqui. Isso aqui é a América Central. Então, aqui há uma grande intensificação de terremotos nesse último século. Aqui, Austrália. Estão percebendo a Austrália aqui, irmãos? Tá vendo o mouse aqui? Aqui, ó, Austrália, Japão. Japão já é típico acontecer terremotos. Aqui, Austrália, um zoom na Austrália, a quantidade de terremotos que tem acontecido. É lógico que aqui também pega pequena escala e grande escala, né? E aqui um planeta inteiro, né? Aqui o Brasil, ele tá aqui, ó. Esse gráfico é interessante, ele mostra grandes terremotos que aconteceram no mundo desde os registros que a humanidade tem.
Então nós estamos aqui no século I, número de grandes terremotos. Olha como que esses grandes terremotos estão se intensificando nesse último século aqui. Olha a quantidade de grandes terremotos. Então Jesus falou lá, um sinal desse período do princípio das dores seriam terremotos em vários lugares. Lá no primeiro século, quando ele falou isso, há um terremoto aqui, talvez 2 terremotos dentro dessa escala. Lá no século VI vai acontecer mais terremoto. Olha como que eles vão se intensificar. É como se o planeta Terra estivesse no momento que ele foi programado para tremer quando tivesse para acontecer algum evento que fosse mexer com a estrutura do planeta. Dentro dos sinais físicos, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Essa foto aqui é daquele asteroide que caiu na Rússia há pouco tempo. Lembram de um asteroide que caiu na Rússia? Aí? Todo mundo ficou abismado. O asteroide ele caiu no cair da tarde, já escurecendo. O brilho dele foi tão forte que alguns acreditam que chega a superar até o brilho da luz do Sol, de tão forte e intenso que foi. Isso é mais um sinal, um dos sinais que aconteceram no céu. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O evangelho nós estamos pegando como tronco principal, como referência, o evangelho de Mateus e o capítulo 24, não é? Capítulo 24 nós lemos aí. Só que Lucas ele completa. E é interessante que Lucas ele tem um olhar científico. Quem foi Lucas mesmo? Médico. Por formação ele era médico, por profissão ele era médico. Então ele tem um olhar mais científico sobre a coisa. E ele vem a detalhar essa questão, que haveriam sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Não precisa nem falar, né? Parece que isso é nota de rodapé do que aconteceu em 2004 aí na Ásia. Essas ondas gigantes que varreram várias nações no plural ali na Ásia. Tem ilhas, tem pequenas ilhas que deixaram de existir depois desse maremoto que teve, que varreu vários países aí da Ásia. Isso aqui foi terrível. 2004, mais de 200.000 pessoas morreram de uma vez só. No momento ali, 200.000 pessoas morreram, sem contar outras que foram morrendo por algumas epidemias que surgiram. Até o eixo da Terra ele teve uma alteração naquela tormenta ali. Algumas fotos aí. As pessoas não acreditaram, né? Tem alguns vídeos no YouTube que você vê a onda gigante vindo, algumas pessoas paradas na praia olhando aquilo. Quando viu que o bicho ia pegar, não deu tempo para nada. Aí. E essa aqui, Japão, ano passado, bem próximo aí. E é interessante que o Japão ele é preparado para isso. A maior ciência para prever terremotos, prever assim no sentido de contenção, no sentido de segurança de prédios, ela está no Japão. Isso aqui é um muro de concreto que tem nessa cidade para conter exatamente isso. Só que foi maior do que o esperado, né? A onda veio e ultrapassou isso aqui e destruiu várias cidades. É algo bem recente. O navio do cara onde foi parar. Você imagina a força da onda para arrastar um navio desse e colocar ali em cima de 2 andares. O camarada pode construir umas colunas aqui, né? E já fazer um furo no fundo, emendar com a casa dele e ficar ali. Próximo sinal, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Mais um sinal. Olha esse sinal aqui. Olha o que Lucas fala. As virtudes do céu serão abaladas. O maior planeta que nós temos no sistema solar é o planeta Júpiter. Isso aqui é uma proporção da Terra. É uma montagem, eu acredito, evidente que é uma montagem, mas é uma percepção como se você estivesse olhando da Lua, a Terra e o planeta Júpiter atrás. Entendeu? Aí você vê a proporção do planeta Júpiter para a Lua. Isso aqui, ó,
Tá vendo essa mancha aqui? Eles falam que é o olho de Júpiter. Isso aqui, na verdade, isso é uma tempestade, tipo um ciclone, que os cientistas calculam que essa tempestade já está acontecendo há 300 anos, de tão forte que é. E ela é maior do que o planeta Terra, a circunferência dessa tempestade. Okay? De tão grande que esse planeta é o maior, né? Ele é o colosso do sistema solar. E em 2004, julho de 2004, um cometa atingiu o planeta Júpiter. Esse cometa ele entrou em órbita com Júpiter. A órbita de Júpiter foi tão forte que despedaçou esse cometa no ar, né? Na sua órbita. E ele foi aproximando de Júpiter, aproximando, todo despedaçado até atingir Júpiter. Aqui tem algumas fotos da NASA. O rombo que ele causou em Júpiter é maior do que o próprio planeta Terra, esse rombo que ele causou aqui. Então isso aqui, essa situação se encaixa bem no que Lucas falou. O que ele disse aqui. Porquanto as virtudes do céu seriam abaladas. É mais um sinal no céu aí, né? Os cientistas de olho no céu e as potências do céu sendo abaladas. Os sinais, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo mensura naquele momento ali que ele está no Monte das Oliveiras, são esses, que nós conseguimos interpretar aqui em sinais físicos e humanos, provocados pela humanidade e provocados pela natureza, sem interferência do homem. E Jesus agora ele vem dar uma parábola chamada parábola da figueira. Já ouviram essa parábola? Ela é clássica, ela é muito citada. Tem Mateus aqui 24, 32, 35. Eu estou dando salto lá, eu só coloquei em ordem para uma melhor compreensão. Mas tem um detalhe nessa parábola aqui. Jesus lá, ele acaba de falar esses sinais com os 4 apóstolos mais próximos dele. E nós vemos esses sinais à luz dos tempos atuais. Nós pegamos cada sinal e verificamos como cada sinal desse já tem seu cumprimento nos nossos dias. Mas Jesus vai e completa com a parábola, que é a parábola da figueira. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi isso aqui. A figueira simboliza Israel. Quem já ouviu? Fala amém. Amém? Todo mundo já ouviu, né? Que a figueira simboliza Israel. Aí a questão é essa. Por quê? Por quê? Às vezes nós temos um estudo e tal, e em alguns detalhes a gente precisa aprofundar para conhecer realmente por quê. Então eu tomei uma parte dessa aula para explicar por que a figueira ela é um símbolo da nação de Israel. Aí na Bíblia, irmãos, nós temos mais de 50 espécies de plantas que são mencionadas nas Escrituras Sagradas. Grande parte delas possuem um simbolismo, nem todas nós vamos ter um simbolismo. Os cedros do Líbano têm um simbolismo forte e espiritual por trás dele, mas, sobretudo, a figueira tem o maior simbolismo. Por quê? Porque a figueira, ela foi usada em um momento da Bíblia para encobrir o pecado. E é interessante demais aqui, a figueira sendo usada na Bíblia para encobrir pecado. Ah, mas eu nunca vi isso. Está aqui, nas primeiras páginas da Bíblia. Adão e Eva fizeram roupas de figueira, para quê? Para esconder a sua nudez. Mas quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Primeiro momento da Bíblia, folhas de figueira é usada para encobrir pecado. Segundo, a figueira como descanso e paz. Era costume oriental descansar debaixo da figueira. Ato que significava paz e prosperidade. Os irmãos estão acompanhando o texto aqui? Podem acompanhar, eu vou ler. Tem uma parte aqui que é bem oral mesmo. Habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. As referências, Reis, Miqueias, Zacarias. Os irmãos podem pegar essa apresentação comigo, se não tomarem nota. 1 Reis 4, 25, Miqueias 4, 4, Zacarias 3, 10. A figueira usada como descanso e paz. A figueira como remédio. Há no Velho Testamento muitas referências ao uso da figueira e seus frutos. O figo, que é o fruto da figueira, usado como remédio. Como exemplo, nós temos aqui a doença do rei Ezequias, quando foi colocado na chaga uma pasta de figos e ele sarou.
Mais uma referência. A figueira como fortalecimento. Foi usada também massa de figos para animar um moço desfalecido de fome durante 3 dias. 1 Samuel. Quando Davi, ele volta e vê a cidade arrasada, e ele vai em perseguição ao inimigo, ele encontra um egípcio que estava abandonado há 3 dias, com fome e doente, ele dá pasta de figo para aquele egípcio e ele recupera o seu vigor. Então a figueira como fortalecimento, a figueira como abundância de vida, Cantares, que Salomão escreve, a figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Figueira como abundância de vida. Todos os detalhes que eu falei da figueira, eles pontuam as mesmas características que Deus quis para Israel, para a humanidade em si. Mas em Jeremias ele vai ter uma visão dada por Deus de 2 cestos de figo. E aqui já existe até explicação, não é nem nota de rodapé, é a explicação do próprio Deus, o que eram os figos. Jeremias teve uma visão de 2 cestos de figos. Um cesto tinha figos bons e outros figos tão ruins que não se podiam comer. Os figos bons representavam os judeus fiéis. Os figos bons representavam os judeus fiéis, que iam para o cativeiro, mas Deus havia de trazê-los de volta para Jerusalém. Os figos maus eram os que acompanhavam o rei Zedequias na maldade e na desobediência a Deus, que seriam castigados, levados para a Babilônia e por fim destruídos por lá. Essa explicação o próprio Deus dá para Jeremias sobre o que eram os figos. Então aqui a figueira e seus próprios frutos é uma alusão direta à própria nação de Israel, que não é nem um ponto de vista de interpretação ou revelação. Aqui é uma representação direta que o próprio Senhor dá. Se você pegar depois de Jeremias capítulo 24, de 1 a 10, você vai ver essa visão do Senhor falando. Na próxima aula vamos falar até um detalhe muito interessante, porque essa visão ela tem 2 sentidos. Ela vai ter 2 sentidos. Vocês lembram que eu falei que algumas profecias bíblicas ela tem duplo sentido, duplo cumprimento? Isso aqui vai ter um duplo cumprimento. Agora essa outra passagem da figueira, Jesus e a figueira sem figos. Também conhece essa passagem? Jesus vem numa estrada lá com os discípulos. Ele encontra uma figueira que não tinha figo. E o que ele fala para a figueira? Ele fala que ela vai secar e nunca mais ela dará figos. Imediatamente aquela figueira seca, né? Olha só o momento que Jesus disse isso. Por que aqui também essa figueira ela aponta para Israel? Essa outra passagem da mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume. Não só os pés, né? Começou na cabeça de Jesus até os pés. Isso aqui aconteceu, irmãos, naquela última semana de Jesus. Quando Jesus está ali no pé do Monte das Oliveiras, falando os sinais para os discípulos, quando ele fala da parábola da figueira, aquilo ali foi nessa última semana de Jesus. Nessa última semana o que Jesus faz? Ele sai de Jerusalém para um vilarejo próximo chamado Betânia. E ali à noite vai ter um jantar na casa de um homem chamado Simão o leproso. Nesse jantar tem os discípulos, Judas Iscariotes também está lá, Maria da Madalena, mais quem? Lázaro, que foi ressuscitado, e os discípulos estão na casa desse homem. Depois do jantar, nesse momento, em algum momento desse jantar, essa mulher unge Jesus. O Judas ele reclama que aquele perfume era muito caro para poder ser vendido e dado aos pobres o dinheiro. Mas Jesus fala, não, ela me ungiu para o meu sepultamento, porque era a última semana de Jesus. Aí quando Jesus sai do vilarejo de Betânia para Jerusalém, ele vê essa figueira no meio do caminho. E ele fala, maldita serás, porque não foi encontrado fruto, então ela secou, e ninguém nunca mais comerá fruto de ti. Também existe um apontamento aí para Israel, porque acontece exatamente naquele momento. Jesus e a figueira sem figos, está em Mateus 21, 19. Agora estamos aqui na figueira simbolizando Israel. Por quê? Porque a figueira, na Bíblia, ela tem um momento que ela foi usada para encobrir pecados, para cobrir pecados, né?
melhor dizendo, foi usada para descanso e paz, para remédio, para fortalecimento, para abundância de vida, E aqui na própria passagem de Jeremias, a visão aponta diretamente para Israel, para o povo de Deus, no Velho Testamento. E Jesus tem o episódio que acontece com essa figueira, e agora Jesus vem nos dar uma parábola da figueira. Então, Jesus ele não fala que a figueira seria Israel quando se constituísse nação. Mas quando nós vemos na Bíblia a figueira, em todos esses momentos apontando as características que Deus planejou para Israel, porque Deus está separando um povo, irmãos, no Velho Testamento, para trazer paz, para representá-lo na terra, entre as nações. Ele está separando Israel com esses propósitos aqui. O que consumaria na pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. É por isso que a figueira representa Israel. Compreenderam por quê? Compreenderam? É por isso. Então agora vamos à parábola da figueira. Agora nós vamos compreender. Porque eu poderia só falar a parábola da figueira e você ficar pensando, mas por que é Israel? Por que é? É por isso. Entendeu? Não tem nenhuma outra planta na Bíblia que vai ter nela todas essas características em uma planta, que é o que Deus quis para Israel. Então a parábola aqui diz o seguinte: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que Ele está próximo às portas. Ele, o Senhor, Ele está falando. Ele falou todos aqueles sinais, e agora ele completa esses sinais com a parábola da figueira, que representa Israel, e fala, é como se ele estivesse falando. Se ele está falando quando... Se dias antes, olha só que interessante, a questão da figueira que secou pelas palavras de Jesus, e agora, dias à frente, ele está falando de uma figueira que está seca. Porque ele fala, aprender a parábola da figueira, quando seus ramos se tornarem verdes e brotarem as folhas, saber que está próximo o verão. Entendeu? É como se quase ele estivesse falando daquele momento que aconteceu com a figueira lá. Porque ali ela iria secar completamente. No ano 70, que nós vimos na aula passada, Israel como nação ia ser extinta da face da terra. Espalhada pelo mundo, levado cativo, preso para dentro de Roma e acabou. Não existe o nome Israel como nação mais. Aí esse povo toma o título de judeu, entendeu? E passa a ter o título de judeu. A nação de Israel não existe mais como nação. Então Jesus fala, quando essa figueira, essa nação se voltar a se constituir novamente, aprendam essa mensagem que está aqui. Quando ela se voltar a se reconstituir, estará próximo o verão, tempo quente, tempo de desgaste, de sol causticante. Mas sabeis de uma coisa, isso tudo é sinal para você, igreja, porque ele está falando aos discípulos, que ele, ou seja, o Senhor, está próximo às portas. Ok? Então a parábola da figueira é uma referência direta ao florescer de Israel como nação em 14 de maio do ano de 1948. E aí nós temos algumas imagens aqui, irmãos, muito interessantes, próximo a esse ano aí de 1948, quando existiu uma migração em massa de judeus de grande parte da Europa para as terras antigas de Israel. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando aqui de 1948. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945. A Liga das Nações, até então, ela seria as Nações Unidas, a ONU. No momento ela era chamada Liga das Nações. Ela se reúne para definir o que fazer com Israel. Então é votado entre a Liga das Nações que Israel seria reconstituída como nação. É como se todos os países do mundo, ou pelo menos os países integrantes, falassem, nós vamos reconhecer Israel como uma nação de novo. E reconhecem. Só que eles perdem o controle, porque vai acontecer essa imigração em massa para dentro do território de Israel. São fotos da época. E olha só que povo, se você vê a simplicidade, né? Olha só. Possivelmente aí dentro tem os pergaminhos aí, ó.
a Torá, andando no meio do mato. Andando no meio do mato, rapaz, olha só. Olha só, eu quero que você observe isso aqui, ó. A topografia, vegetação, terreno. Olha que terreno árido. Camaradinha com óculos escuros ali ainda, de terno, olha só. Sempre tem um no meio querendo tirar onda, né? Pessoal andando no meio do mato, rapaz. O cara coloca o terninho ali e vai embora. A bandeira. Olha só o morro que o cara tá. Um monte de terra. Deve ter comido poeira com força para colocar essa bandeira aí. Só que essa nação de Israel já surge cercada de inimigos. Houve guerra logo quando Israel se constituiu como nação. É evidente que eles não são bobos e sabiam que muitos países árabes iriam contra eles. Houve uma importação ilegal. Importação ilegal tem outro nome. Esqueci o nome. De armas. Contrabando de armas. Eles contrabandearam muitas armas, porque eles sabiam que o bicho ia pegar, que haveria guerra. Então eles se armaram. Então, quando alguns países árabes se levantaram e aconteceram algumas guerras na sequência, eles foram vencendo e se preparando cada vez mais. Então, aí Israel já começa a formar um exército para enfrentar os povos inimigos que realmente iriam se levantar e se levantaram contra eles. A Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi um conflito armado de países árabes. Olha só os países: Egito, Jordânia e Síria, apoiados por Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Mas o conflito foram 3 frentes de conflito: Egito, Jordânia e Israel. Egito, Jordânia e Síria declararam guerra, entraram em guerra declarada contra Israel no ano de 67. Israel tinha apenas 19 anos de existência. Aliás, a Guerra dos 6 Dias foi uma guerra preventiva de Israel contra esses países, porque eles já estavam se alinhando para declarar uma guerra contra Israel. Então Israel fez tipo uma guerra preventiva. E nessa guerra preventiva, Israel conseguiu destruir praticamente toda a força aérea egípcia ainda em solo. Até que foram 3 frentes de batalha. Essa aqui foi o fronte de batalha contra o Egito. O Egito ele dominava a península do Sinai aqui, ó, território de Israel. Então Israel entrou em 3 linhas de combate aqui no Egito, ali em cima na Síria e aqui a leste na Jordânia. Olha só o terreno. Olha só o terreno. Olha só. Então Israel ele vai destruir. Esses aqui são os caças israelenses. Esses aqui são aeroportos egípcios. Israel ele vai destruir toda a força aérea egípcia ainda em solo. Evidente, eles venceram essa guerra. É interessante um fato, que morreram 777 soldados israelenses nessa guerra. E milhares dos inimigos. Interessante você ver uma simbologia forte nisso, né? O 7 ali, o número de Deus que criou todas as coisas em 6 dias, no sétimo descansou. O número 7, ele está ligado diretamente à história de Israel. Israel, quando vai entrar na Terra Prometida, ele tem o número 7 em si para representá-lo, que ele está representando aquele Deus que criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Então morreram 777 soldados israelenses nessa guerra. Agora olha aqui o que eu quero pontuar, o terreno. Olha só que monte de terra. Até 1948, quando Jesus fala que a figueira voltaria a florescer, foi no contexto genuíno da palavra, porque vai acontecer isso aqui com Israel hoje. Olha só, o que é o país de Israel hoje? Realmente é um país que tem tecnologia para cultivar flores, é um terreno completamente árido. O Rio Jordão é um rio pequeno. Israel não necessita da água do Rio Jordão para nada. Israel tem usinas de dessalinização que pegam água do mar e transformam em água potável. Eu vi uma reportagem um dia do engenheiro de uma usina dessa, falando com o repórter brasileiro, ele fala o seguinte: é como se a gente tivesse o Rio Amazonas à nossa porta, porque a usina é capaz de pegar água do mar e transformar em água
potável da mais pura que tem. Quase tanto quanto a água mineral, porque eles vão mineralizá-la novamente, né? Isso é toda a tecnologia que Israel tem. Tudo aí é Israel. Aí, que era deserto antes, o que vai virando? É lógico que tem as porções de deserto que continuam deserto, né? O soldado israelense. Isso aqui é tudo produção dentro de Israel, tá, irmãos? Parece uma típica feira, uma feira brasileira, né, que tem de tudo, hortaliças aí, mas é tudo de lá. Rio Jordão. Então, essa parábola, ela mostra isso. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo à porta. Jesus, ele fala, quando vide todas essas coisas, ele soma a parábola da figueira aos sinais, como se a parábola da figueira fosse mais um sinal, como aquela figueira que secou, que representa Israel, quando ela voltasse a florescer, estaria próximo à época de verão, quente, e que Jesus estaria próximo a voltar. Agora, em 1948 para hoje, passaram-se 66 anos, e a figueira floresceu. Um detalhe que Jesus fala nessa parábola da figueira é esse aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando ele fala esta geração, poderíamos entender ele falando para os discípulos essa geração aqui, sem que todas essas coisas aconteçam. Mas ele não está falando essa geração dele, ele está falando essa geração da figueira que voltaria a florescer. Ok? Compreenderam essa diferença? Ele fala que a figueira voltaria a florescer e não passaria aquela geração sem que todos os sinais acontecessem. Então, digamos assim, Israel ele voltou a se constituir como nação em 1948. Você pode começar a contar a partir daí uma geração, pegando a referência bíblica. E na referência bíblica, uma geração é aproximadamente 70 anos. Ah, pastor de roupinha nova, o senhor inventou isso aí. O senhor não inventou isso não, está aqui, ó. Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas são anos de canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando, ou seja, acabam-se os dias rápido. Então, no ponto de vista bíblico, uma geração é assim, em média 70 anos. Alguns, pela sua força, chegam a 80. Então, quando Jesus fala que não passaria aquela geração do florescer da figueira sem que todos os sinais acontecessem, ele estava falando o seguinte, em outras palavras, quando Israel voltar a se constituir como nação, dentro do período de uma geração, aproximadamente, todos os sinais que eu falei aqui se cumpririam. É isso que ele está falando. Compreenderam? E isso, todos os sinais que nós citamos aqui, os sinais humanos e os sinais físicos, acontecem dentro desse período do florescer de Israel de novo. Todos se cumprem dentro desse período. Inclusive, o próprio Israel é o cumprimento de um sinal, né? Aí nós temos uma data aqui, 1948, o ano que Israel se constitui como nação, mas 70 anos. Ah, eu fui na palestra aí que o pastor marcou a volta de Jesus para 2018, então. Não é isso. Não é isso. A Bíblia fala que é aproximadamente 70 anos uma geração. A Bíblia chega até 80. Então, Jesus está falando que dentro do tempo de uma geração, depois que Israel se constituísse, todos os sinais aconteceriam. E após isso, estaria próximo à vinda dele. Então, 70 anos, poderia ser 80, 2028. Ele está falando que está próximo. O que Jesus está falando assim é avisando a sua igreja para ficar atenta, que estaria muito próximo, que a igreja que estaria ligada na palavra, ligada nas palavras do Senhor Jesus, ela não seria pega de surpresa quando ele voltasse. Ele vai falar até aquela questão do ladrão.
quase no final aí do capítulo 24, não sei se é no início, no capítulo 25 de Mateus, ele fala aquela questão do ladrão. Se o pai de família soubesse o momento exato que o ladrão chegaria, ele não ficaria vigiando? O momento que o ladrão iria vir, ele não ficaria vigiando? Então vigiem, se preparem. Eu estou dando os sinais. Se o pai de família tivesse um monte de sinais que pontuasse a vinda do ladrão, ele não ia ficar ali calada na noite, na boca, esperando para pegar o cara? É isso que o Senhor não requer de nós, quando Ele vai pontuar esses sinais. Continuando, irmãos. Então nós temos esses sinais aí humanos cumpridos, sinais físicos, esse sinal de Israel. Agora nós temos 2 sinais que estão mensurados em Daniel capítulo 12, versículo 4. São mais 2 sinais que apontam para o momento do fim, que são praticamente inquestionáveis, que mostram a nossa geração. Se você quiser abrir aí Daniel capítulo 12, versículo 4, ele é bem pontual. Daniel, ele é quase o Apocalipse no Velho Testamento, ele não vai detalhar tanto, né? Mas se você quer estudar bem detalhadamente essa questão de profecia, de últimos tempos, isso sobretudo está no livro de Daniel, no livro de Apocalipse e no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas. São essas passagens bíblicas, obrigado, Jander. São essas passagens bíblicas, irmãos, que é a base para esse estudo. Então, no livro de Daniel, o que é o livro de Daniel? O Senhor está revelando para ele um monte de coisa. E ele está tomando nota de tudo. O Senhor revela para ele que aquela cultura babilônica era cabeça de ferro de uma estátua e que viriam impérios depois. E por fim, os pés lá seriam o último império humano que haveria sobre a face da terra. E depois o Senhor vai detalhar algumas coisas desses últimos tempos. E Daniel não entende nada. Daniel está boiando ali. E o anjo falando com ele, tomando nota de tudo. Ele chega até a questionar o anjo sobre aquilo. Aí o anjo vai falar com ele o que está no capítulo 2, versículo 4. Olha o que o anjo fala com Daniel. E tu, Daniel, que não está entendendo nada, que está boiando no que eu estou falando aí, não adianta você me perguntar. Você vai fechar esse livro e vai selar ele até o tempo do fim. O anjo está falando com ele. E nesse tempo muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. O anjo está falando com ele o seguinte: você não está compreendendo nada, mas não é para você compreender. Na sua época isso não vai ser compreendido. Você vai fechar esse livro e selar ele. Daniel, você acha que ele colocou numa mala, trancou com um monte de cadeado, passou uma fita em volta, jogou num buraco, jogou concreto em cima e deixou guardado lá até nos últimos tempos? Não, né? Ele está escrevendo coisas que ninguém ia compreender. Ia passar gerações, as pessoas não iam conseguir associar aquilo ali bem, até que Deus desse a luz da compreensão daquilo, que seria no fim dos tempos. E o livro de Israel, o livro de Daniel, ele já é bem estudado hoje dentro desse estudo dos finais dos tempos. Aí o que vai acontecer? Aí o anjo dá 2 sinais para o tempo que seria compreendido aquilo, que seria o tempo do fim. Então são 2 passagens da Bíblia que são citadas o tempo do fim. Jesus no Monte das Oliveiras falando do tempo do fim dos tempos, e o anjo falando com Daniel aqui, do fim, de um tempo que chamaria o fim do tempo. Então ele dá 2 sinais aí, muitos correriam de uma parte para outra, e a ciência iria se multiplicar. Quando ele fala, irmãos, muitos correrão de uma parte para outra, é isso aqui, ó. É isso aqui. É essa correria que nós temos hoje no dia a dia. A geração onde vai se cumprir um momento entre muitos correm de um lugar para outro, é isso aí. Quem não sente isso na pele? Quem não começa a segunda-feira e quando assusta já chegou na sexta-feira e você sente aquela correria? As coisas são apressadas. Você tem que resolver tudo ontem. Tudo que você tem que resolver para a semana que vem, você tem que resolver para ontem. É uma coisa, é outra que tem que resolver. Alguém que chega, alguém que fala, é um projeto aqui, é outro ali, e vai somando aquele monte de coisa. Aí você tem que acelerar para você conseguir resolver. Mostrar a que isso está relacionado.
É um ponto muito interessante. Então, isso aí é a correria da humanidade. O desespero, um homem enfadado nos seus dias aí. A correria aí. Você quer ver numa metrópole, então, numa cidade grande aqui. Vai naquele centro de Vitória, para você ver que formigueiro. No centro de BH, então, você não precisa nem andar. Se você quer chegar num lugar, você chega numa avenida principal e para, a multidão vai te levando. Leva você, atravessa a rua, põe você do outro lado. Então, isso é uma correria. A correria ela se faz aqui na sua vida, na sua vida em menor escala aqui dentro da região, mas também a nível global. Para você ter ideia, o Concorde ele fazia de Nova York a Londres, eu acho que era em 4 horas ou 6 horas, que era um tempo de 10 horas de viagem. 4 horas. Um detalhe só em relação a tempo. O tempo antigo, no tempo de Jesus ali, 1º, 2º, 3º século, por aí vai, as coisas aconteciam bem lentamente, entendeu? Tem o bispo da igreja de Antioquia, Inácio de Antioquia que está lá na Ásia, ele se entregou ao Império Romano, os soldados o prenderam para levar lá para Roma para ser jogado no Coliseu. Sabe quanto tempo durou essa viagem? 6 meses. E foi levada pelo Império Romano, que tinha todo acesso às estradas, carros e tudo mais. 6 meses. Uma viagem hoje de avião que talvez seria em pouquíssimas horas. Então isso também remete à correria, essa viagem. A pessoa sai daqui, você vê a agenda de alguns pregadores ali, você vê final de semana, o cara está lá em Nova York pregando, está lá na Europa pregando, no outro final de semana já está aqui no Brasil. Você não dá nem para acreditar como que a pessoa vai e volta tão rápido. É a mesma correria, né? É a mesma correria e a correria aí. É o tempo do fim. Muitos correriam de uma parte para outra. Outro sinal. E o conhecimento vai se multiplicar. A ciência vai se multiplicar nesse tempo do fim. Olha só o quanto a ciência se multiplicou. Há 100 anos atrás, o principal meio de transporte era o cavalo. De hoje a 100 anos atrás. 1914. Nessa época aí, o principal meio de transporte é o cavalo. E hoje? Hoje, nós andamos aí em avião de fibra de carbono, né? Coisa acontece rápido demais. O meio de transporte, ele dá um salto depois do invento do motor a diesel, a gasolina, a explosão aí. Então é isso. A tecnologia, um aumento consideravelmente da tecnologia. Então nós temos mais 2 sinais que podemos somar à nossa lista. Um ritmo de vida apressado, as pessoas correndo, e o conhecimento irá se multiplicar. Irmãos, já estamos caminhando para o fim, acho que 5 minutos aqui a gente encerra. Agora olha esse ponto aqui. Ó. Um fato irá acontecer no mundo após 1948 que vai desencadear todos esses sinais. Praticamente todos, eu coloco todos aqui. É o crescimento da população mundial após a década de 50. Vai desencadear todos esses sinais. Todos esses sinais aí. Como que isso acontece? Aqui, ó. Olha esse gráfico. Olha essas 2 marcas que eu fiz nesse gráfico. A humanidade demorou milênios para chegar a 2,5 bilhões de pessoas. Está vendo o gráfico aqui? Isso aqui é o crescimento da população em bilhões. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, 2 bilhões e meio na década de 50 aproximadamente. De 1950, a população levou isso tudo para chegar a 2,5 bilhões. A partir da década de 50, sabe o que acontece? A humanidade dá um salto de 2,5 para 7 bilhões. Em menos de uma geração, de 2 para 7 bilhões. E lota o planeta Terra. Como que isso acontece? Parece uma coisa doida. Não dá nem para acreditar. Dá a impressão que não dá nem para explicar como que isso acontece. Dá a impressão que não dá nem para explicar. Toda a história da humanidade para chegar a 2,5. Algo acontece no mundo que dá um salto de 2,5 para 7 bilhões. Aqui, esse gráfico aqui mostra mais detalhado. Aqui, ó, 2,5 aproximadamente em 1950. Dá um salto lá para 7, ultrapassando 7, aqui ó, em 2011. A estimativa para 2024, 8 bilhões de pessoas. E aí?
que pegou no mundo para dar esse salto? Estranho, né? Parecer com a década de 1950, Israel ali. Tem uma coisa aí, hein? E aí, por que acontece esse salto no crescimento da população mundial após 1948? Esse crescimento expressivo da população mundial acontece pelo aumento da longevidade. As pessoas pararam de morrer, vão vivendo. E aí vai nascendo mais e a população vai aumentando. O que a estimativa de vida era 40, 50 anos, dá um salto lá para 70, 80 anos. Até a década de 1940, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. A população do Brasil ela era 85% rural. Você imagina a população do Brasil 85% rural até 1945. E 15% morava em cidades. O Brasil era uma roça gigantesca. Hoje é o oposto, né? Hoje é em torno de 80% morando nas grandes cidades, em cidades, e 20% na zona rural, porque é o crescimento da população. Então isso se dá pelo esse aumento da longevidade. E aí? Por que as pessoas estão vivendo mais? O que pegou no mundo aí que a galera está vivendo? Meu pai está lá, beirando 90 anos, firme, forte, igual um coco, mas a caixinha de remédio vai com ele para todo lado. Por causa de toda tecnologia e ciência alcançada pelo homem após 1948. É por causa disso que o homem consegue descobrir técnica, ciência, matemática, física, biologia, medicina, e vai somando toda aquela bagagem de conhecimento científico, e o homem vai descobrindo inventos, experimentos, medicina nuclear, medicamentos, químicas, drogas, vai prolongando a sua vida para a Terra fora, e a humanidade em pouquíssimo tempo dá um salto de 2,5 para 7 bilhões. Bate lá em cima. Nesse salto vai acontecer um monte de coisa. Peste, fome, um monte de coisas, sinais humanos ali, todos decorrentes dessa explosão de pessoas na Terra. Perceberam como que a coisa está completamente engrenada? De onde que se origina isso tudo? Aí eu te falo, de onde que vem toda essa tecnologia? E você sabe, estou até arrepiando aqui. E você sabe de onde vem a maior parte de toda essa tecnologia? Israel. Os maiores cientistas do mundo estão lá. A nossa vida toda depende de Israel hoje. Quase tudo. Tudo que você usa de tecnologia tem a mão de um israelense que desenvolveu aquilo. iPhone, iPad, o próprio Facebook é desenvolvido por aquele rapaz lá que ele é israelense. E uma infinidade de coisa. Tem muita gente que está viva no Brasil hoje graças a Einstein, era judeu. O que você ia falar, Adilson? Prêmios Nobel, um atrás do outro. Tudo. Tem algumas profecias no Velho Testamento que eu precisava encontrar, que fala que Deus ia dar um up nesse pessoal no final dos tempos. É Deus colocando ciência lá dentro. Deus falando assim, toda a tecnologia que eu tenho no céu aqui, eu vou só colocar algumas migalhas, algumas grãos, né, no grão de areia, jogar alguns grãos de areia dentro da mente do meu antigo povo para mostrar o que é meu poder. Agora você imagina lá no milênio, na restauração desse planeta Terra, o que o Senhor Jesus não vai trazer de tecnologia para restaurar esse mundo aqui. E isso, só um minuto, irmão, vamos deixar algum parecer no final para a gente encerrar. Deus, irmãos, Ele dá ideia, Ele dá inteligência, eu oro por isso. De vez em quando eu estou andando por aí, eu tenho um estalar de ideia assim, eu pego um papel, anoto, aí um trabalho que eu ia fazer, porque eu trabalho em manutenção elétrica, eu sou técnico em elétrica, eu ia fazer um trabalho que ia demorar uma semana, eu vi uma ideia na minha cabeça, que com um dia eu resolvo aquilo. Isso é Deus colocando inteligência dentro da sua mente. Por isso que os pais têm que orar com os filhos, Senhor, abre a mente do meu filho, que ele seja um vencedor nessa terra, que ele venha brilhar, da inteligência, e Deus dá. Entendeu? Tem gente que está aí dentro de igreja xingando Deus, xingando pastor, com isso e tudo e tal, metendo a lenha e tudo. Depois quer que Deus dê inteligência. É burrice. Quanto que é um mais um? Não sei, esqueci tudo aqui. Deus é que dá tudo. É Deus que... O ponto fundamental foi isso. Deus dá, restaurar esse país, essa nação, que é dele,
e da tecnologia, da inteligência, esse povo superou tudo. Israel não comprou, Israel conseguiu copiar um dos maiores caças de guerra do mundo. Copiou sem autorização, acho, da França. Nós copiamos e ponto final, todo 100% produzido dentro do território de Israel. O menor estado do Brasil, sabe qual que é? Sergipe. Não tem? Lá no Nordeste, aquele monte, aquela coxa de retalhos pequenininho, tem um pequenininho lá, Sergipe, entre a Bahia e Pernambuco, uma quina assim, ó, um triângulozinho. O território de Israel é menor do que Sergipe. E dentro do território de Israel tem uma faixa considerável, que é a faixa de Gaza e da Cisjordânia, que são palestinos. E eles conseguem isso tudo, exportam tecnologia para o mundo inteiro, e através dessa tecnologia o homem começou a viver mais. A ciência aeronáutica, ciência da medicina, tudo, um monte de cirurgia aí. Você não entende. Se eu fosse dar uma aula aqui, eu vou dar aula aqui sobre a história de Israel, que você vai sair daqui querendo mudar a sua nacionalidade para israelense. Aí, ó, Israel. Eu só coloquei aqui ciência e tecnologia de Israel, o primeiro computador de Israel, que foi praticamente o primeiro no Oriente Médio. Mas tem uma infinidade de coisas aqui. Tem um acelerador de partículas dentro de Israel, que é um centro tecnológico violento. Tem a Universidade Hebraica de Israel. Tem uma infinidade de coisas. Então, a origem é isso aí, irmãos, Israel. Tudo isso que nós citamos aqui, tudo isso, todos esses sinais, principalmente esses sinais físicos ali, sinais humanos também, isso aqui, ó, toda a criação geme e está com dores de parto. Quando Jesus ele dá aquela sequência de sinais e fala que é o princípio das dores, e depois ele viria, que seria o arrebatamento, ele está comparando quase a uma mulher grávida, está tendo as primeiras contrações, que é os princípios das dores. Depois vem o que? A felicidade da criança. É mais ou menos essa comparação. Isso Paulo disse, Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando o quê? A redenção do nosso corpo. Esperando um grande e glorioso dia. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Depois que ele dá uma passada nisso tudo, detalhadamente, ele fala uma palavra de salvação. Aí, ó. Mas, Mateus 24, 13, 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das nações. Então virá o fim. Então virá o fim do tempo, que entrando para dentro da grande tribulação afora. Ok? Ele dá os sinais. Você vai observar o seguinte, que a parábola da figueira está à frente, detalhada. Eu só coloquei ela antes para compreensão. Mas a palavra que Jesus dá após os sinais é essa. Então virá o fim. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então ele está falando isso aí aos seus apóstolos no Monte das Oliveiras, que é a mesma palavra que ele está nos dando hoje. O que vai acontecer? Então é isso aí, o princípio das dores aqui, marcados por esses sinais que nós vimos aí, sinais humanos, sinais físicos, Israel, sinais de Daniel, toda geração geme, toda essa tecnologia que Deus dá e restaura esse país vai consumar numa explosão da espécie humana para o planeta fora, em crescimento de população, e a Terra não vai suportar isso e começa a quase balançar, né? E aquela palavra de salvação que Deus dá, quem perseverar até o fim será salvo. Aí o que é aí? Ó? O arrebatamento sendo pontuado nesses momentos para que a igreja não fique desavisada sobre a face da terra. Agora, irmãos, detalhes sobre arrebatamento e o que vai ser a grande tribulação na terra, que o bicho vai pegar e vai pegar feio aqui, é assunto para a nossa próxima aula. E essa grande tribulação, ela vem através do governo do anticristo, que eu pretendo dar. Eu vou ver se eu consigo dar essa aula na aula que vem, se eu conseguir terminar sobre o arrebatamento, que eu acho que vai ser rápido. Como que foi planejado esse governo do anticristo? Se você quiser mais detalhes sobre isso aqui,
Os irmãos que não sabem, eu tenho 4 livros publicados. Esse livro aqui, ó, Segredo de Patmos, felizmente está esgotado. Mas esse livro é um estudo detalhado de Apocalipse, de Daniel, de Apocalipse e de Mateus 24, até o capítulo 15 de Apocalipse. Vai detalhar bem especificamente muitos acontecimentos. Ok? O toque das 7 trombetas, as 7 taças e por aí vai. Então aqui a criação, olhar científico, o projeto de Deus. Esses dois são estudos sobre Gênesis, esse sobre Apocalipse e esse aqui é sobre batalha espiritual contra quem estamos lutando. Uma coletânea de experiências que nós tivemos aí. É um livro ilustrado, tem 25 ilustrações. Alguns estão ali atrás. Quem tiver interesse, o valor é R$20, pode procurar a irmã Joelma, que é a nossa secretária aqui da igreja. Levanta o braço aí, Joelma, para o pessoal saber quem é. A irmã Joelma aqui. Amém? Quem tiver interesse pode procurar ela depois do culto e lá atrás tem os livros expostos lá. Irmãos, até sábado que vem às 19h30 na continuação, arrebatamento, grande tribulação e governo do anticristo. Compreenderam bem o assunto? Compreenderam, né? Ficou bem esclarecido? Bem, vamos ficar de pé, vamos orar? Ah, você queria falar uma? Vamos ficar de pé, vamos falar. Com certeza. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um cumprimento dessa palavra para essa situação. Ok? O que também é aquela questão de duplo cumprimento. No Velho Testamento, o que Deus planejou para Israel é que as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Israel caminhou na direção certa, dentro do Velho Testamento, muitas famílias da terra alcançaram bênçãos em prol disso também. Então essa palavra se cumpre lá e se cumpre hoje também. Amém? Vamos orar então, irmãos? Vamos glorificar o nome do Senhor e para que possamos realmente viver esse alerta de Deus. E aqui não é para deixar ninguém assustado ou com medo, é um alerta. Eu costumo dizer, pastor, então eu vou parar de trabalhar porque está próximo? Não, eu costumo dizer o seguinte, a nossa vida profissional, nós temos que trabalhar como a gente fosse morrer de velho aqui na terra. Mas a nossa vida espiritual tem que estar afiada como se Jesus fosse arrebatar a igreja hoje. É assim que a gente trabalha. Amém? É assim que Deus nos abençoa. Eterno Deus, o soberano Pai, graças te damos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, pelo ensinamento da Tua palavra que desce do céu como um presente para nossas vidas. Ó Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará. Ó Deus, pelos livramentos, pelas bênçãos que alcançamos de Ti. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre essa nação Israel. Ó Deus, por esse sinal que se cumpriu. Ó Deus, pelos sinais que têm se cumprido. Ó Deus, nós glorificamos a Ti, ó Deus, porque, ó Deus, nós não estaremos desatentos para o arrebatamento. Ó Deus, que possamos ficar atentos, ó Deus, como igreja do Senhor na terra. Ó Deus, que possamos multiplicar essa atenção, ó Deus, a muitos outros. Ó Deus, nos ajuda a vigiar. Ó Deus, a estarmos vigiantes, como o Senhor Jesus disse, quando mensurou aquela questão do ladrão que viria. Ó Deus, que o chefe de família deveria estar vigilante. Ó Deus, nos mantenha vigilante. Ó Deus, não nos deixe, ó Deus, perder a visão espiritual, mas que possamos ter a visão espiritual afiada a todo tempo. Ó Deus, que o Seu nome possa ser glorificado, nos abençoando. Ó Deus, abençoe, ó Deus, até o lanche que faremos aqui atrás. Ó Deus, multiplica para todas as famílias. Ó Deus, nos guarda, ó Deus, de volta para nossos lares, aqueles que terão que partir imediatamente. Ó Deus, proteja com Seus anjos. Assim nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? A todos a paz do Senhor. Nós temos um lanche aqui atrás.